Meus amores, vamos finalizar a nossa tarde de quinta-feira com o nosso projeto de leitura? Eu quis colocar o projeto neste vídeo e explicar mais pausadamente, porque eu tenho percebido que alguns cadernos, às vezes, não têm atingido a expectativa ou objetivo das nossas aulas feitas talvez só pelo celular. Então, eu trouxe aqui algumas imagens do meu caderno. As imagens não ficaram tão nítidas, porque não foi em scanner, e eu fiz a foto e simplesmente coloquei no arquivo. Então, eu espero que vocês entendam, que compreendam. Eu vou explicar o passo a passo direitinho do nosso trabalho do projeto de hoje, da nossa atividade da semana de hoje, tá bom? Da nossa fábula. Vamos lá? Bom, então, pessoal, olha, projeto de leitura por dentro do gênero fábulas. Hoje nós vamos trabalhar com a fábula 13, O Filhote de Cervo e Sua Mãe, tá? A fábula eu postei no grupo, então vocês vão prestar atenção aqui na organização do caderno, tá? Veja bem, eu coloquei a data. Eu sei que a imagem não ficou muito nítida, mas é só para você entender. Eu coloquei a data, eu sublinhei, eu saltei linha, eu escrevi Fábula 13, o filhote de cervo e sua mãe, saltei linha, moral da história, copiei a moral da história. Eu tenho visto cadernos que a moral da história não está completa, eu estou chamando no particular, pedindo para refazer, tá? Esses cadernos, eles vão valer nota, e eles vão ser a nota aí do bimestre, de algumas atividades aí sobre literatura, então você precisa caprichar e é por meio das fotos que eu dou as notas. Então eu quero que você faça bem feito. Para a maioria das pessoas, é mais cômodo conviver com seus medos e fraquezas, mesmo sabendo que são capazes de superar cada um deles. Às vezes as pessoas têm medo das coisas e preferem sentir medo ao invés de mudar ou de enfrentar uma situação. Tá? Então, aqui você está copiando a moral da história. Você observou que eu estou na folha nova, tá? E você vai fazer a mesma coisa. Continuando ainda. Atividade complementar. Ela é um pouco mais extensa. Precisa copiar. Copiar devagar, fazer a letra bonita, ponta fina, sublinhar o que eu sublinhei, certo? O medo é uma sensação ligada a um estado em que o nosso organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça. Em seu caderno, registre em tópicos, lista, vai ter pontinho vermelho, saltando linha, entenderam? Quais são seus maiores medos? Lembre-se, você pode ter medo de coisas ou de acontecimentos, tá? Neste momento é interessante falar sobre seus medos internos, aqueles que só você sabe, porque é o momento de você externar, de você colocar para fora e ver que o medo, às vezes, ele não é tão grande como você imagina, certo? Que ele é menor, que você cresceu, que hoje você consegue superar e que acredita que vai passar. Vamos lá? Não tenha medo de começar. O medo me protege dos perigos e me desperta para ser cada dia mais corajoso na presença da família e dos amigos fiéis. Tem certos medos que nos impedem de, de nos machucar. Por exemplo, o medo de chegar em uma janela de um prédio muito alto sem proteção de tela. Isso é segurança para você, que você pode se sentir mal e cair lá de cima. Então, esse medo é bom. Tem certos medos que nos paralisam, que nos fazem parar onde nós estamos e não conseguir prosseguir. Esses medos precisam ser eliminados da nossa vida. Nós precisamos ter credibilidade, fé, precisamos ter segurança e entender que tem certos medos que são fantasia da nossa cabeça. Entenderam? Mas existem medos reais. E eu vou mostrar para vocês que não é só criança que tem medo, que adulto tem medo. Eu escrevi uma lista, alguns medos que eu tenho. Eu, adulta, tenho alguns medos e vou mostrar para vocês. Meus medos. Eu, Karine.
Eu tenho medo de assalto, tenho medo de ladrões, eu tenho medo de morrer de acidente, morro de medo de morrer de acidente. Isso é porque a gente vê em jornal as pessoas no meio das ferragens. Eu tenho medo. Eu tenho medo de perder meus filhos. Eu tenho medo de chuva, de vento e de tempestade. Eu não gosto de chuva de vento, onde a árvore balança, onde as coisas voam. Eu morro de medo. Bichos ou insetos venenosos. Tenho medo de abelha, de escorpião. Tenho medo de barata. Não é venenosa, mas é nojenta. Eu tenho medo. Eu tenho medo de tomar choque. Eu não ponho nada na tomada se eu não tiver segurança daquilo que eu estou fazendo. Fio desencapado, então, se deu faísquinha, acabou. Não põe a mão. Eu tenho medo. Eu tenho medo de tubarão quando eu estou na praia. Eu fico pensando nas coisas. Ah, eu estou na praia, estou banhando no mar, de repente pode vir um tubarão. Então eu sempre procuro lugares onde não há risco de tubarão, porque eu tenho esse medo. Eu tenho medo de becos e de ruas escuras, porque eu tenho medo de alguém chegar e atentar, entendeu? Eu tenho medo dessas coisas. Então, o medo, ele nos protege e também nos paralisa. Então, nós temos que saber aquilo, até que ponto é bom, até que ponto é ruim e eu tenho que melhorar. Mas, independente do medo, da sua idade, que tipo de medo que você tem, eu já tive medo de escuro, sabia? Já tive medo de escuro, já tive medo de ficar sozinha em casa, mesmo de dia, mas já passou. Então, assim, eu tô subindo de etapa, né? E vocês também vão subir de etapa. E os medos vão mudando com o passar dos anos e com a nossa idade, entendeu? E eu coloquei aqui um versículo que fala da segurança e que o Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor me protege, eu não preciso ter medo. Eu estou segura nos braços do Pai. Esse versículo está em Salmos 27, no versículo 1, tá? Então você pode escrever um versículo que você queira mostrar, ou uma frase que possa fechar o nosso projeto de hoje, falando aí que a gente tem medo, mas a gente tem um Deus maior que cuida de nós e que está o tempo todo em alerta. E ele não nos desampara, não é mesmo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, falar dos medos, contar os medos, sem ter vergonha, tá? Sem ter receio do que o coleguinha vai pensar, do que vai deixar de pensar, tá? Eu expus os meus medos, tá bom? Você também coloque os seus. Um beijo para vocês, tá? Até amanhã, sexta-feira. Finalizar a semana que mal começou e já acabou. E a gente volta amanhã com muitas outras coisas, tá legal? Um beijo para vocês, crianças.